Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Avô e anciãos, tenho outro assunto sobre o qual gostaria de falar. Caminhando em direção ao ancião Ye, o Wanshong não se sentou imediatamente. Os anciãos se viraram para olhá-lo. Jovem mestre Shong, sinta-se à vontade para falar o que pensa. Ao seu lado, disse Duque Hu. Ele tinha uma impressão favorável deste jovem neto do Duque Gil. Embora a corte real tenha se recusado a proibir as vendas de equipamentos de aço e sal, há outro método para reduzir a quantidade de equipamentos de aço que o Shaganato Túrquico Oriental e Ocidental obtém. Além disso, toda a corte real definitivamente aprovará a moção rapidamente. O Wanshong se acalmou antes de falar. A pele do primo Wan Li já estava horrível depois de ter seu holofote roubado dele. Ao ouvir o Wanshong trazer à tona a questão do equipamento de aço que ele falhou em abordar anteriormente, seu rosto ficou tão escuro que parecia que tinteria pingar dele. Ele não estava intencionalmente humilhando em público? Jovem mestre Shong, qual é o método do qual você fala? Todos imediatamente perguntaram curiosamente. As intenções do sábio imperador sobre o assunto não poderiam ser mais claras, era impossível que uma proibição de qualquer tipo fosse estabelecida. Ele não azedaria as relações comerciais sobre as vendas de equipamentos de aço. A razão pela qual ele escolheu ficar em silêncio sobre o assunto também foi pelo mesmo motivo. No entanto, o Wanshong disse que havia um método para reduzir as vendas de equipamentos de aço que a corte real aprovaria. A atenção dos anciãos foi imediatamente despertada. Shongdir, não diga bobagens. Todos aqui são veteranos, e se você não sabe sobre os assuntos da corte real, não diga bobagens. O tio mais velho de Wanshong o alertou com uma cara de ferro. O Wangen tinha emoções complicadas em relação ao Wanshong. Por um lado, quanto mais notável o Wanshong se apresentava, mais improvável era que lhe sucedesse a posição e a influência de seu pai. Mas, por outro lado, o Wanshong não se representava apenas diante dos antigos subordinados de seu pai. Ele representava todo o clã Wan. Já não havia esperança para Wan Li, o Wan Fu era insuficientemente capaz e o Wan Bei já estava arruinado. Se o Wanshong também falhasse, os antigos subordinados, alunos e velhos conhecidos de seu pai certamente começariam a menosprezar o clã Wan. Os animais da floresta estariam dispostos a se submeter ao tigre feroz, mas ele não se submeteria a um mero cachorro. O desempenho anterior de Wanshong foi tão extraordinário que ele não conseguiu encontrar nenhuma falha em suas palavras. Neste momento, tudo o que ele temia era o Wanshong falando errado. Dada a falta de compreensão de Wanshong sobre a corte real, era altamente provável que suas palavras falhassem. Se assim fosse, todas as suas realizações anteriores seriam canceladas, e ele voltaria à estaca zero. Gongyi mais velho, é uma coisa boa que o jovem mestre Shong tenha sua própria iniciativa. Deixe-o falar. Ancião Ma disse. Os presentes aqui eram todos veteranos, como eles não poderiam dizer o que o Wangen estava pensando? O Wanshong tinha apenas 15 anos, e ele não tinha idade suficiente para acessar os assuntos da corte real ainda. Além disso, o Wan Yan era um general na fronteira, então era impossível para ele ensiná-lo. Foi por isso que os mais velhos queriam ver quanto peso essa criança de 15 anos conseguiria levantar. Shongdir, não se preocupe, sinta-se livre para falar. Mesmo que não dê certo, ninguém vai te culpar. O velho mestre acenou com a mão e disse. Ele sempre tratou todos os seus descendentes igualmente e os promoveu com base em suas habilidades. Era raro que todos os seus antigos subordinados e irmãos estivessem aqui, e como o Wanshong já havia se levantado, ele não teria permissão para simplesmente sentar-se de novo assim. Este foi um teste para suas realizações futuras, bem como uma provação para determinar quanta ajuda ele seria capaz de obter daquele bando de antigos subordinados. O ponto crucial de tudo isso era a capacidade de Wanshong. Sim, avô. O Wanshong fez uma reverência antes de continuar. Na verdade, reduzir a saída de equipamentos de aço é simples. Só precisamos aumentar seu preço. É inútil. Equipamentos de aço estão envolvidos na linha de produção e em vários aspectos da vida. Desde coisas menores como panela, pá e enxada até armas e armaduras. Aumentar o preço dos equipamentos de aço representaria um fardo enorme para os civis, bem como aumentaria as despesas militares da corte real. Além disso, os clãs de produção de aço, oficinas, minas e outros se oporiam violentamente ao assunto. Portanto, tal plano é inviável. Bem no final do salão de conferências, um ancião magro e baixo de cabelos brancos falou. O Wanshong o reconheceu, ele era o ancião Zhao. Entre os antigos subordinados do avô, ele tinha as piores artes marciais. A razão era simples, ele era o responsável pelas rações. No passado, quando o avô conduzia campanhas, ele o designava especificamente para servir como oficial de racionamento para cuidar da logística e fazer a ligação com a corte real e os distritos locais para vários assuntos.
Todos sabiam que a logística de uma campanha militar era extremamente complicada, mas enquanto o ancião Zhao estivesse presente, tais questões se resolveriam perfeitamente. Só de ouvir o método de Yuan Shong, ele foi capaz de dizer que era inviável desde a raiz. Não era lucrativo para eles fazerem isso apenas para conter o Shaganato túrquico oriental e ocidental. Isso abalaria a estabilidade interna da dinastia Tang, então esse plano estava fora de questão. Todos pensaram que Yuan Shong poderia bolar algum plano incrível, mas ao ouvir suas palavras, decepção apareceu em seus rostos. No final, ele era apenas uma criança de 15 anos. O quanto ele poderia saber sobre os assuntos da corte real? Se aumentar o preço pudesse controlar a saída de equipamentos de aço, esse problema já teria sido resolvido há muito tempo. Não haveria necessidade de eles discutirem esse assunto aqui. Se apenas aumentássemos o preço do equipamento de aço, o plano seria inviável. Yuan Shong sorriu confiantemente. Ele olhou para a sala inteira e não pareceu nem um pouco desanimado. Mas e se usarmos tarifas? Tarifas? O ancião Zhao ficou surpreso com as palavras de Yuan Shong, e uma carranca lentamente se formou em sua testa. Por outro lado, os outros anciões olharam ao redor antes de se virarem para Yuan Shong com interesse. Eles nunca ouviram falar de tarifas antes. Posso perguntar ao jovem mestre Shong o que são tarifas? Estive envolvido com finanças, impostos e logística durante toda a minha vida, e não acho que haja impostos na Grande Tang dos quais eu nunca tenha ouvido falar. Perdoe minha ignorância, mas o que são tarifas? O ancião Zhao perguntou sinceramente com desejo de aprender. Essa era uma de suas forças. Quando ele encontrava algo que não sabia, ele certamente perguntava até chegar ao fundo da questão. Mesmo quando ele atingiu uma idade tão avançada, essa característica dele ainda permanecia. Foi também por isso que o velho mestre confiava tanto nele e o tinha em alta conta. Ao ver os anciãos se virando para olhá-lo, Yuan Shong sorriu. Ele também havia contemplado sobre os assuntos relacionados ao Shaganato túrquico oriental e ocidental por um longo tempo, e percebeu que apenas usando tarifas, isso poderia ser resolvido facilmente. Embora as tarifas fossem comuns em outro mundo, ninguém sabia delas aqui. A Grande Tang tinha imposto de renda, imposto sobre empregados, imposto sobre a população, imposto de entrada na cidade, imposto comercial. Mas não tinha tarifas. A maioria dos comerciantes do Califado Abássida, Charax-Spasinu, Shaganato Turco, Goguryeo e outros desfrutavam do mesmo preço das planícies centrais quando vinham comprar mercadorias. Assim, mesmo que a corte real proibisse a venda de itens específicos para o Shaganato turco oriental e ocidental, essas tribos nômades ainda poderiam obter um suprimento constante de equipamentos de aço do Califado Abássida e de Charax-Spasinu. E para um centro comercial, essa foi realmente uma performance extremamente anormal. Apesar de conduzir negócios por inúmeros anos, a ideia de tarifas nunca ocorreu a ninguém na Grande Tang. Como ninguém jamais pensou nisso, Yuan Shong sentiu-se compelido a lembrá-los do assunto para que soubessem de sua existência. Avô e anciãos, sal e aço são indústrias especiais, especialmente para a indústria de equipamentos de aço. Na opinião do neto, quando é vendido dentro de nossos territórios, não há necessidade de pagar impostos por ele. Dessa forma, todos poderiam aproveitar o preço com desconto, e não haveria nenhuma agitação social. No entanto, se alguém pretende levar esses equipamentos de aço da Grande Tang para Charax-Spasinu, Califado Abássida ou Shaganato túrquico oriental e ocidental, então eles teriam que pagar impostos no posto de controle que estabeleceremos nas fronteiras. Isso é chamado de tarifa. Como esses equipamentos de aço não estão mais dentro dos limites da Grande Tang, naturalmente, o preço não pode ser o mesmo daqueles de dentro. Assim, podemos coletar impostos em dobro, triplo, quádruplo ou até mesmo 6 vezes o preço original. Dessa forma, não apenas o preço do sal e do aço não seria afetado, como também poderíamos ganhar uma grande soma de dinheiro para o tesouro da Grande Tang. Como a razão por trás das vendas e compras de equipamentos de aço é altamente política, elas tendem a ser em grandes quantidades. Assim, se impuséssemos tarifas sobre elas, haveria apenas duas situações. Primeiramente, o Shaganato turco oriental e ocidental, devido à grande necessidade de aumentar sua força geral, continuaria comprando o equipamento de aço independentemente do preço. Dessa forma, não seríamos capazes de detê-los. Mas, no mínimo, ganharíamos uma grande soma de dinheiro para o Império. Em segundo lugar, o preço é muito alto, e o Shaganato turco oriental e ocidental desiste de comprar o equipamento de aço. Isso seria ainda melhor. Perderíamos uma grande soma de dinheiro, mas em troca, o influxo de equipamento de aço para os dois países, e assim sua força militar geral, seria contido. Não é esse o nosso principal motivo? Além disso, a tarifa seria limitada apenas a equipamentos de sal e aço. Assim, nenhuma outra indústria seria afetada, e o sábio imperador não precisaria se preocupar em causar qualquer obstáculo no comércio com os outros países. É claro que as tarifas não precisam ser limitadas apenas a equipamentos de sal e aço. Elas também podem ser impostas a qualquer outra coisa.
Desde que os impostos estejam em um nível ótimo, sua implementação é viável. No entanto, isso não é algo que eu possa resolver falando casualmente aqui, e tem que passar por discussões na corte real. No final, Yuan Shong olhou para seu tio mais velho. Todos estavam ouvindo atentamente as palavras de Yuan Shong no salão de conferências. Inicialmente, eles não pensaram muito no plano de Yuan Shong, mas quanto mais ouviam, mais brilhantes seus olhos brilhavam. No final, até mesmo o ancião Zhao, que se opôs aos pensamentos de Yuan Shong no início, olhou para Yuan Shong com espanto. Se ele não estivesse vendo pessoalmente, não ousaria acreditar que essas palavras pudessem ser ditas pela boca de uma criança de 15 anos. Tarifas. Todos eles só estavam pensando na ameaça do Shaganato Túrquico Oriental e Ocidental no norte, e que quanto mais equipamentos de aço fluíssem para suas fronteiras, mais fortes eles se tornariam. Assim, o método mais direto para resolver o problema era proibir totalmente as vendas de equipamentos de aço e encerrar todo o comércio com o Shaganato Túrquico Oriental e Ocidental. Alguns deles também compartilharam os pensamentos do neto do Duque Gil, jovem mestre Li, de lutar contra o Shaganato Túrquico Oriental e Ocidental para incutir medo neles. Ninguém jamais considerou a possibilidade de usar tarifas para silenciosamente encerrar o influxo de equipamentos de aço para o Shaganato Túrquico Oriental e Ocidental. Além disso, como ancião do Departamento Financeiro e de Logística da Grande Tang, ele tinha certeza de que Sua Majestade concordaria. Não seria necessário um discurso muito longo antes que o grupo na Corte Real aprovasse esse plano. Aqueles ministros das finanças estariam usando todo o seu poder para levar esse assunto adiante. Shuaizik e aquele bando de ministros das finanças podem encontrar algumas cordas para se enforcarem de vergonha. E pensar que eles têm pensado em todos os tipos de razões para cobrar impostos dos civis e roubar o dinheiro arduamente ganho deles, e negligenciar uma coisa tão maravilhosa como tarifas. Aqueles mercadores de Charax Fazinu e do Califado Abássida não são ricos? Há tantos alvos ideais para sugar, mas eles não conseguiram pensar nisso. Dando um tapa nas coxas, o ancião Zhao riu com vontade. Como eles sabiam que tarifa é um imposto? Não é mesmo? Isso é realmente uma grande violação de sua responsabilidade. Mesmo que anciãos como nós não digam nada, no momento em que a notícia chega até eles, eles imediatamente se esconderiam de vergonha. O Duque Hao riu em concordância. O Yuan Shong ouviu falar de Shuaizik, ele era um oficial autoritário do Departamento Financeiro da Corte Real. Embora ele fosse apelidado de sanguessuga e inúmeras pessoas o amaldiçoassem diariamente devido aos seus esforços incessantes para taxar as rações e a riqueza dos civis para encher o Tesouro Nacional, o Yuan Shong sabia que ele não era mau de coração, e ele não fazia isso para satisfazer sua ganância privada também. Todos os impostos que ele coletou foram direto para encher o Tesouro Nacional. Ele não corrompeu um único tael dele. Duque Gil, o jovem mestre Shong certamente é astuto e inteligente. Se não fosse pela era atual das artes marciais e me seguir seria apenas um desperdício de seus talentos, eu realmente adoraria mantê-lo ao meu lado. O ancião Zhao olhou para o Yuan Shong com espanto. Este neto mais novo do Duque Gil certamente era uma revelação. Possuir tal previsão nos assuntos militares do Império já era raro, mas ser capaz de tal desempenho excepcional no departamento financeiro também era completamente inconcebível. Ancião Zhao, você não precisa se preocupar com esse assunto. O Duque Gil já expressou seu consentimento em ter o jovem mestre Shong ao meu lado. Portanto, você não deve ter nenhum pensamento sobre ele. O Duque de Ye repreendeu brincando enquanto tentava dissipar os pensamentos da mente do outro. Dos 3 filhos, uma filha, 4 netos, 2 netas e um sobrinho do Duque Gil, apenas este jovem mestre Shong era capaz de fazer seus olhos brilharem. Não há necessidade de brigar por ele. Essa criança ainda é jovem, então quando ele precisar de sua ajuda no futuro, nenhum de vocês tem permissão para recusá-lo. Sentado no topo do salão, o velho mestre estava de bom humor. Ele meio brincando, meio sério, deu uma ordem aos seus antigos subordinados. Claro, claro. Os anciãos imediatamente assentiram com suas cabeças em consentimento. Mesmo que eles não soubessem se Duque Gil pretendia instalar este jovem mestre Shong como seu sucessor, estava claro que ele pretendia prepará-lo. Genir, você ouviu essas palavras? Você é um oficial autoritário da Corte Real, então você tem que manter esse assunto em mente. O velho mestre virou-se para o tio Yuan Zhen e disse. Sim, pai. Vou me certificar de levar esse assunto adiante corretamente. O Yuan Zhen respondeu. A questão sobre tarifas era um assunto enorme. Em pequena escala, afetava as finanças do império e uma quantidade substancial de impostos. Em grande escala, afetava o exército e o bem-estar do império, bem como a segurança de várias centenas de milhares de tropas no campo de batalha. Se não fosse pelo fato de que hoje era o banquete de aniversário do velho mestre, ele imediatamente correria para a corte real e reuniria seus colegas para discutir o assunto. Isso não era apenas por causa do quanto eles se importavam com o império, o mérito que eles poderiam potencialmente ganhar por meio desse assunto também era atraente.
Quem quer que fosse o nome no acordo, quem quer que ganhasse mérito por esse assunto. Dada a experiência de Wang Zhen, ele certamente seria capaz de levar esse assunto adiante no menor tempo possível. Mais importante, Wang Chong tinha apenas 15 anos, então era impossível para ele reivindicar crédito por esse assunto. Como aquele que propagou esse assunto na corte real, Wang Zhen ganharia os maiores benefícios sobre esse assunto. Isso definitivamente deixaria um belo traço em sua história política. Com o passar do tempo, isso se tornaria suas qualificações. Pode-se dizer que Wang Chong entregou esse enorme crédito em suas mãos. Certo, jovem mestre Chong, como você pensou na possibilidade de estabelecer tarifas? O duque perguntou de repente, curioso. Wang Chong, sabendo das condições do norte do Shaganato turco oriental e ocidental, apesar de sua tenra idade, poderia pelo menos ainda ser atribuído ao Wang Zhen ser um general. Criado em tal família, Wang Chong provavelmente cresceu vendo e ouvindo sobre tais assuntos, então não foi surpreendente que Wang Chong possuísse talentos nesse aspecto. Mas tarifas eram um assunto completamente diferente. Isso não era algo que o talento poderia explicar. Ouvindo essas palavras, Wang Chong riu. Todas as palavras que ele havia dito antes eram em preparação para isso. Anciãos, vocês todos me superestimaram. Como eu poderia possuir tal capacidade? Na verdade, eu só ouvi sobre esse assunto do primo Wan Li. O que? Todos ficaram atônitos. Eles rapidamente se viraram para olhar para Wan Li. Wan Li estava olhando para baixo com uma compleição horrível o tempo todo, relutante em ver Wang Chong superá-lo. No entanto, ao ouvir essas palavras, ele levantou a cabeça abruptamente e se virou para Wang Chong em descrença. Primo, parece que você esqueceu. Naquela época, lembro que depois que você trouxe isso à tona, você disse que era apenas um absurdo que você inventou, e que o bando de oficiais poderosos na corte real não poderia ouvir suas palavras. Sua mente já estava no exército naquela época, então você provavelmente já se esqueceu do assunto. Mesmo assim, anotei suas palavras. Primo, certamente você não esperava por isso, certo? Wang Chong piscou maliciosamente para o primo Wan Li. Wang Chong não pretendia se exibir diante dos anciãos falando tanto. Em vez disso, ele estava tentando ajudar o primo Wan Li. Wang Chong acreditava profundamente que esse primo dele não era uma pessoa má. Mesmo que ele tenha saído do clã Wan em um acesso de raiva e desaparecido, quando o clã Wan entrou em perigo, ele correu de volta sem hesitação. Mesmo agora, Wang Chong se lembrava de como, depois que o clã Wan caiu em desgraça, ele vagava pelas ruas, apenas para ser intimidado por outros. No final, foi o primo Wan Li que apareceu e lutou contra aquelas pessoas. Bem quando Wang Chong foi ferido, foi ele quem usou suas costas para protegê-lo, mesmo que ele tenha dito palavras frias como "eu não fiz isso por você", e "eu simplesmente não suporto a cara deles depois". Mas Wang Chong sabia que ele veio para salvá-lo. Depois disso, Wang Chong percebeu que o primo era, na verdade, uma pessoa de rosto frio, mas de coração caloroso. Independentemente de quão difícil era se dar bem com ele e quão ruim era seu temperamento, nada poderia mudar o fato de que ambos eram descendentes do clã Wan. A questão da tarifa não lhe traria muitos benefícios, mas ele sabia que seria útil ao primo Wan Li. Lier, isso é verdade. O primeiro a falar foi o tio Wan General. Na sala de conferências, todos os olhares estavam voltados para Wan Li. Isso. Wan Li hesitou. Primo, você realmente esqueceu de tudo. Alguns anos atrás, quando eu estava procurando pela prima Julian, eu te encontrei por acaso. Naquela época, você estava sentado em uma colina falsa e estava resmungando para si mesmo. Então, quando você percebeu que eu estava bisbilhotando ao lado, você ficou furioso e me proibiu de ir à sua casa. Você esqueceu de tudo. Wang Chong falou com tanta confiança que até Wan Li ficou confuso. Jovem mestre Li, existe realmente tal assunto? Vários subordinados do velho mestre perguntaram. Eu acho que sim. Wan Li hesitou por um momento antes de responder. Como ele poderia se lembrar de um assunto de alguns anos atrás? Além disso, ele falou tantas palavras. Como ele poderia se lembrar de cada coisa que ele mencionou? Parabéns, Duque Gil. Parece que o jovem mestre Li é mais talentoso em governança do que no exército. O ancião Zhao falou de repente com o velho mestre. O filho mais velho do Duque Gil, o Gongyi mais velho Wang Zhen, era um oficial autoritário na corte real e possuía talentos excepcionais na política. Dado que o jovem mestre Li cresceu sob tais condições, era natural que ele aprendesse uma coisa ou duas com o Gongyi mais velho e possuísse talentos neste aspecto também. Se a questão das tarifas foi pensada pelo jovem mestre Li, então tudo fez sentido. Li Gongyi é realmente talentoso em governança. Se ele puder se desenvolver nesse aspecto, ele pode até alcançar o mais velho Gongyi e se tornar um oficial influente na corte real. Os outros anciãos falaram em concordância. O velho mestre franziu a testa silenciosamente, e parecia estar profundamente em contemplação. Na verdade, quando seu neto, Wan Li,
Era mais jovem, ele demonstrou talentos em governança. Ele teve uma impressão sobre esse assunto. No entanto, o Anjin insistiu em mandá-lo para o exército, e o velho mestre raramente interferia em tais assuntos. Afinal, ele era uma pessoa habilidosa tanto no aspecto literário quanto no militar, então, independentemente de qual, era a mesma coisa para ele. No entanto, se Wan Li realmente teve a ideia, então ele poderia seguir os passos de seu pai e se juntar à corte real. Falaremos sobre esse assunto mais tarde. Lear, você deveria agradecer ao seu primo Wan Shong. Se não fosse por ele, ninguém saberia sobre isso. Com uma única palavra, o velho mestre trouxe a atenção de todos de volta para Wan Shong. De fato, é admirável como o jovem mestre Shong não é ganancioso por mérito. Como companheiros de clã, é uma coisa boa ceder uns aos outros. Possuir tal caráter em uma idade tão jovem é realmente valioso. Os anciãos olharam para Wan Shong enquanto ofereciam seus elogios. A impressão que tinham dele melhorou significativamente. Em grandes clãs, o parentesco frequentemente desempenhava um papel secundário comparado ao mérito e tudo mais, e isso era excepcionalmente verdadeiro em um clã afluente de generais e ministros como o clã Wan. Estar disposto a ceder um ao outro era uma característica extremamente rara e valiosa. A honestidade e a humildade de Wan Shong não apenas não diminuíram a opinião que todos tinham dele, como a impressão que tinham dele até melhorou. Jovem mestre Shong, devemos interagir mais no futuro. Nosso clã Zhao tem algumas residências na capital, então sinta-se à vontade para aparecer. O ancião Zhao e alguns outros anciões na sala estenderam seus convites a Wan Shong. Wan Shong teve a oportunidade de levar o crédito por esse assunto. Se ele não falasse sobre isso, ninguém saberia. Era comum ver outros reivindicarem o crédito por algo que não fizeram na corte real e no exército, e a maioria dos oficiais influentes de grau 1 também não eram exceções à tradição. Se alguém fosse capaz de não ser ganancioso por crédito e tratar seus subordinados de forma justa, então ele já possuía o carisma de um líder. Essa também foi a principal razão pela qual eles seguiram fielmente o Duque Gil, sem sequer franzir a testa, mesmo quando ele os levou a um mar de chamas ou a uma montanha de lâminas. O Wan Shong nunca poderia imaginar que foi essa questão insignificante que fez os anciãos considerarem a possibilidade de ele assumir a influência do velho mestre. Embora o futuro fosse incerto, a multidão sentiu que o jovem neto do Duque Gil possuía o carisma para conquistar os corações dos outros e unificar a influência de Duque Gil. Na verdade, até mesmo os subordinados mais reticentes e de cabelos brancos do grupo já estavam considerando essa possibilidade. O Wan Shong sorriu. Ele apenas sentiu que a atitude que os anciãos tinham em relação a ele era estranha, mas ele não pensou muito nisso. O Wan Shong acreditava sinceramente que o potencial do primo Wan Li na governança superava em muito seu potencial militar. Esse tipo de talento não deve ser enterrado. Caso contrário, seria a perda de seu primo, assim como de todo o clã Wan. O Wan Shong acreditava que aqueles que concordassem com ele hoje agradeceriam por seus olhos afiados no futuro. Depois disso, o Wan Shong sentou-se calmamente ao lado do Duque de Ye. Ele já havia feito o suficiente por hoje, e exagerar só atrasaria as coisas. O Wan Shong não pretendia espantar a multidão com esta ocasião. Afinal, este deveria ser um dia para o avô e seus antigos subordinados relembrarem sua irmandade. Sempre havia um limite para tudo antes de se tornar excessivo. O Wan Shong tinha certeza de que com sua performance anterior, mesmo que não fizesse nada, o avô certamente valorizaria muito e o prepararia assim como seus irmãos mais velhos. No entanto, o que aconteceu depois superou as expectativas de Wan Shong. Genir, o que a corte real tem discutido recentemente? Enquanto o velho mestre e seus subordinados conversavam, ele de repente se virou para o tio Wan Zhen e perguntou. Na corte nobre, eles se preocupam com os civis, na aposentadoria, eles se preocupam com o imperador, embora esses antigos oficiais já tivessem passado o manto para a próxima geração, eles ainda estavam preocupados com os assuntos da corte real. Os lábios de Wan Zhen se moveram por um tempo, e parecia que ele pretendia dizer algo. No entanto, depois de hesitar por um momento, ele mudou de ideia. Não houve nada de especial recentemente, apenas que a Corte Real tem discutido a mudança dos protetorados em circuitos e a nomeação de 10 comandantes regionais para assumir o comando dos circuitos. Ao ouvir as palavras, comandantes regionais, o corpo de Wan Shong imediatamente estremeceu. Como se uma enorme tempestade tivesse varrido sua mente, ele caiu em turbulência. Comandante regional. Wan Shong não esperava ouvir essas duas palavras aqui. Essa era a fonte de calamidade do Império. O Wan Shong sempre soube disso, mas não sabia quando tudo começou. Quando o Wan Shong soube desse assunto, já era tarde demais, e o dano já estava feito. Assim como muitos outros, o Wan Shong só sabia sobre o resultado, e não sobre o processo dele. O Wan Shong não esperava ouvir as palavras, comandante regional nesta sala de conferências. Além disso, a julgar pelas palavras do tio Wan Zhen, este assunto já estava em andamento. Comandante regional, comandante regional.
Essas palavras permaneceram na mente tempestuosa de Yuan Shong. O assunto relacionado à consorte Taizin atraiu a atenção de toda a corte real, e Yuan Shong tinha certeza de que o assunto que fez o tio mais velho hesitar provavelmente era esse. No entanto, essa comoção desviou os olhos de todos do verdadeiro perigo. Enquanto a atenção de todos estava voltada para a questão da consorte Taizin, ninguém percebeu a flor da calamidade brotando diante dos olhos de todos. Tomemos como exemplo Yuan Shong. Se o tio mais velho não tivesse mencionado isso aqui, ele não teria notado esse assunto aparentemente insignificante que acabaria resultando na queda do império. Yuan Shong sabia que a questão relativa à consorte Taizin teria um impacto profundo no império, mas era insignificante em comparação à questão da nomeação de comandantes regionais. No mínimo, a questão da consorte Taizin envolvia apenas o destino do rei Song e do clã Yuan, mas a questão dos comandantes regionais envolvia o destino de todo o império. O olhar de Yuan Shong varreu a sala e, independentemente de ser o tio mais velho, o avô, o ancião Ye, o duque Hu, o ancião Ma, ninguém percebeu a gravidade do assunto. Até mesmo o tio Wang Zhen, um oficial autoritário que estava bem ciente dos procedimentos do assunto, tratou o assunto levianamente. Até ele falhou em notar a gravidade do assunto e os possíveis riscos. Gongyi mais velho, o que você quer dizer com comandante regional? Franzindo a testa ligeiramente, o ancião lhe perguntou. Este é o mais novo movimento na corte real. No nordeste, há Khitan, com Muxi e Goguryeo. No norte, há o Shaganato turco oriental e ocidental. No oeste, há Tsang. No sul, há as 6 tribos de Eliai e Suyab. Então, mais a oeste de Quanasher, estão o Califado Abássida e Charax-Spasinu. Nos últimos anos, esses países têm crescido rapidamente e sua força nacional tem aumentado constantemente. Como resultado, eles estão gradualmente se tornando mais e mais agressivos, e tem havido agitação nessas regiões. Ao ouvir a pergunta do ancião Ye, o Wang Zhen falou sobre o assunto relacionado aos comandantes regionais sem esconder nada. O império está cercado por inimigos, e a pressão que ele enfrenta aumenta a cada dia. Assim, o imperador considerou retirar os protetorados para nomear comandantes regionais. Além de assumir as responsabilidades originais do protetorado, cada comandante receberia 2 prefeituras pela facilidade de utilizar a força e os recursos da região para afastar os inimigos. Atualmente, o primeiro-ministro está tentando o seu melhor para levar esse assunto adiante. Além disso, ele tem defendido a quebra de convenções para promover todos os talentos, incluindo o HU, para afastar agressores estrangeiros. HU se refere a estrangeiros, ou seja, tribos que vivem nas terras que anexaram e assim por diante. Ao ouvir as palavras do tio grande Wang Zhen, o Yuan Shong sentiu como se um terremoto de magnitude 12 tivesse sido desencadeado dentro dele. O verdadeiro perigo sempre estava escondido sob uma superfície calma. O tio grande sempre foi sensível a questões políticas, mas ele também não percebeu o verdadeiro motivo por trás das recomendações do primeiro-ministro. Quebrando convenções para promover todos os talentos, incluindo o HU, para afastar agressores estrangeiros. Havia outro ditado histórico para essas 13 palavras: estratégia para impedir que talentos se tornem generais e ministros. A fortuna vem em pares, e a calamidade não ataca sozinha. O sistema de comandantes regionais juntamente com a defesa da utilização de HU formaram a base da estratégia de obstrução de talentos de se tornarem generais e ministros de fronteira do primeiro-ministro, e essas 2 políticas acabariam se tornando 2 espadas afiadas apunhalando o cerne do império. Eles também foram o principal gatilho para o rápido colapso do império. Essas políticas não parecem ser apropriadas. Mesmo nas dinastias anteriores, não há precedente de utilização dos HU como generais de fronteira ou de permitir que generais de fronteira se tornem governadores. Ao lado, o ancião Zhao disse. Ele era responsável pela logística do exército anteriormente, e ele instintivamente sentiu que algo estava errado com as políticas. No entanto, ele apenas sentiu que era inapropriado conceder a HU o poder de governança, e além disso, ele não achava que mais nada estivesse errado. Essas são as intenções do sábio imperador. O tio Wang Zhen falou desamparadamente. Ouvi dizer que o primeiro-ministro disse a Sua Majestade que os acadêmicos eram covardes demais para servir como generais, e eles seriam incapazes de ser tão decisivos e corajosos quanto os verdadeiros soldados que passaram pela guerra. Portanto, seria melhor utilizar os pobres HU, que experimentaram o sofrimento desde jovens. Os HU não são apenas corajosos e estão acostumados a lutar, eles também vêm de origens superficiais, o que torna impossível para eles formarem facções entre si. Enquanto Sua Majestade derramar sua benevolência sobre eles, eles certamente retribuirão a gratidão com sua lealdade e vida. Depois de ouvir essas palavras, Sua Majestade sentiu que era razoável, então ele tem considerado o assunto seriamente. Todos se entreolharam. Se esse assunto realmente envolvesse a vontade do imperador, então se tornaria problemático. Afinal, aqueles que se opõem às políticas estariam se opondo à vontade do sábio imperador também. Além disso, essas políticas não eram necessariamente ruins.
Substituir os protetorados por comandantes regionais não parece inviável. Além disso, os Agao são adeptos à luta. A Grande Tang já foi estabelecida há muitos séculos, e os Agao em nossos territórios já se integraram à nossa sociedade. Durante a era do Imperador Taizong, havia Qibili e a China Xier, e mais tarde, havia Zixili e Fumen Linsha. Eles são todos oficiais leais à corte real. Assim como o primeiro-ministro disse, contanto que os Agao sejam tratados corretamente, eles certamente estariam dispostos a dar suas vidas pela corte real. O duque Agao assentiu. Como antigos oficiais, eles sabiam que seria melhor não se opor ao imperador em questões sem importância. Essa era a maneira como um subordinado deveria agir, assim como a maneira de garantir sua sobrevivência no campo político. Utilizar a força do Agao poderia causar alguns problemas, mas o duque Agao achou que não seria um problema tão grande. Sim, desde que essas políticas sejam bem executadas, elas são realmente viáveis. Sim, os 6 grandes protetorados vêm cumprindo suas responsabilidades há quase um século, e é hora de implementar alguma mudança. Estabelecer os comandantes regionais tornaria conveniente afastar os inimigos. Dessa forma, poderíamos pular as questões administrativas problemáticas e demoradas, que possivelmente poderiam fazer com que alguém perdesse o momento ideal. Então, essas políticas não são sem seus benefícios. Os outros anciãos também concordaram com a cabeça. A Grande Tang foi estabelecida há vários séculos, e a população Agao em seus territórios vem aumentando. Durante a era do Imperador Taizong, Qibili matou muito mais Agao do que o número de membros de sua tribo. Além disso, sob a influência da cultura das planícies centrais, os Agao estavam gradualmente se integrando aos Han, e alguns deles até assumiram o nome Han. Por exemplo, se alguém apenas ouvisse o nome Li Xiaodi, ninguém poderia imaginar que ele era o príncipe herdeiro de Kusha, que era frequentemente convocado pelo imperador à corte real para conversar sobre vários assuntos. Han se refere à população indígena da Grande Tang. Em comparação com suas tribos originais, os Agao nos territórios da dinastia Tang mudaram significativamente. De fato, muitos Agao se voluntariaram para se alistar no exército de fronteira e, quando lutaram contra o Shaganato turco oriental e ocidental, eles não se contiveram. Assim, tendo isso em mente, os mais velhos não tinham preconceito contra a ideia. Além disso, guerras de facções sempre foram o maior tabu na corte real. Na geração anterior, Zhou foi morto devido ao envolvimento em facções, e ele até implicou o velho rei Song, que foi preso e torturado por 3 meses. Todo mundo sabia disso. As intenções de Sua Majestade de destruir facções e utilizar talentos dos Agao não eram inaceitáveis. Quanto mais Yuan Shong ouvia, mais horrível sua aparência ficava. Eventualmente, seu rosto ficou completamente escuro. Para os outros era uma coisa, mas todos os presentes no salão de conferências eram antigos funcionários da corte real e possuíam uma incrível visão sobre os assuntos nacionais. Eles podiam sentir a ameaça do Shaganato turco oriental e ocidental no norte, mas nenhum deles percebeu a ameaça potencial que a política de comandantes regionais e a política de utilização dos talentos dos Agao representavam para o império. Até mesmo os antigos subordinados do avô não pensavam em nada sobre o assunto, então como os oficiais da corte real poderiam notar alguma coisa? O Yuan Shong finalmente soube como essas políticas eram aprovadas na corte real naquela época. Não. Essas políticas não devem ser aprovadas. O Yuan Shong não conseguiu mais se conter. Se ninguém neste salão de conferências conseguia perceber os perigos potenciais desta política, então ninguém mais na corte real e no mundo conseguiria. Quando as políticas fossem estabelecidas, seria tarde demais para mudar alguma coisa. Quanto mais alguém fala, mais erros há em suas palavras. O Yuan Shong pretendia permanecer em silêncio pelo resto da reunião, mas se ele não falasse contra esse assunto, ele não seria capaz de se perdoar pelo resto de sua vida. A interjeição de Yuan Shong fez com que todo o salão de conferências ficasse em silêncio. Todos os olhares imediatamente caíram sobre a figura sentada ao lado do ancião e jovem mestre Shong. Os anciãos na sala ficaram surpresos. A explosão repentina de Yuan Shong chocou todos na sala. Até mesmo o próximo ancião virou a cabeça para olhar para Yuan Shong com espanto. A impressão que Yuan Shong deixou antes não era ruim. Ele não era apenas respeitoso com os mais velhos, ele também tinha sua própria iniciativa em questões. Sua reação atual quebrou todos os preconceitos que eles tinham dele. Os anciãos estavam discutindo, e ninguém pediu para ele falar. Além disso, eles já chegaram a um acordo sobre o assunto em relação aos comandantes regionais. A explosão repentina de Yuan Shong foi um lapso de decoro, e pode ser considerada uma ação extremamente desrespeitosa. Yuan Shong, o que você está fazendo? Não é seu lugar falar durante a discussão dos anciãos, sente-se. O rosto de Yuan Zhen escureceu. Era difícil para Yuan Shong construir uma boa impressão de si mesmo com os anciãos. Ele não estava arruinando seus próprios esforços com isso? Embora o velho mestre não tenha dito nada, suas sobrancelhas brancas não conseguiram deixar de franzir levemente.
O filho de seu terceiro filho, o Wanyan, lhe deu uma boa impressão, mas para ousar responder aos mais velhos em tal ocasião, era melhor que ele tivesse uma boa explicação para isso. Não precisa ficar tão solene. Jovem mestre Chong, sinta-se livre para falar o que pensa. Por fim, foi o militarista ancião quem riu e acalmou a atmosfera tensa. O ancião lhe gostava muito de Yuan Shong, e embora estivesse surpreso com a explosão repentina de Yuan Shong, ele acreditava profundamente que a criança tinha um bom motivo para fazer isso. Um descendente do Duque Gil não poderia ser imprudente e impertinente. Fim dos capítulos do 97 ao 99. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!